Estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Boa noite, amigo telespectador. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica. São exatamente 19 horas mais 30 minutos para um debate inédito, debate entre os candidatos ao Senado. Lembrando que a TV Transamérica já presidiu o debate entre os candidatos ao governo do Estado e hoje o debate entre os candidatos ao Senado. Hoje temos a primeira parte do debate, tendo uma sequência na próxima segunda-feira, também às 19h30, no dia 24. Hoje estão presentes aqui para o debate a candidata do PSOL, Jaqueline Parmigiani, Flávio Arnes, da Rede, Roselaine Barroso, do Patriota, e Alex Canziani, do PTB. O professor Oriovisto Guimarães acabou de mandar um recado através de sua assessoria dizendo que não vai comparecer ao debate. Então, nesse primeiro bloco, iniciamos com as considerações iniciais, com o tempo de 2 minutos para cada candidato, iniciando pela candidata Jaqueline Parmigiani, na sequência o Flávio Arnes, depois a Roselaine Barroso e finalizando com Alex Canziani. E teremos também nesse primeiro bloco uma rodada de perguntas entre os candidatos. A pergunta é de 30 segundos, a resposta é de 1 minuto e meio, a réplica de 1 minuto e a tréplica de 1 minuto. Então vamos... antes de dar início, gostaria também de agradecer a equipe da TV Transamérica, todos os câmeras, toda a equipe aqui que proporcionou esse espaço aqui para a gente, possibilitando a realização do debate. Agradecer também a Isis Barros Lourenço, que é a produtora aqui do programa, o jornalista Pedro Lima e o Leonardo Rocha, que é o cientista político da Federal, e o nosso apoiador aí em todos os debates, Mesael Caetano. Então, vamos iniciar o debate, considerações iniciais, iniciando pela candidata Jaqueline Parmigiani. Você tem 2 minutos, candidata. Boa noite a minha companheira e mulher, né, disputando esse processo eleitoral, aos camaradas aí masculinos também. Eu queria agradecer imensamente a Rafael a oportunidade que a TV Transamérica entrega a gente, né? Eu sou militante de um partido de esquerda, combativo, né? Sou uma militante mulher. As candidaturas de mulheres costumam ser invisibilizadas nos processos eleitorais. Então, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade que vocês deram para a gente, né, para a gente poder trazer e debater e discutir as nossas pautas, os nossos... eu queria dizer, em primeiro lugar, que é lamentável, né, que numa eleição como essa que a gente está vivenciando hoje, dos 15 candidatos ao Senado, apenas 3 somos mulheres, né? É lamentável porque, no Congresso, hoje, nós temos apenas 11% de mulheres, né, representando a sociedade, né? É terrível, porque a gente acabou de receber, nesse começo de ano, os resultados de uma pesquisa que foi realizada em mais de 140 países no mundo, dizendo que naqueles países onde as mulheres costumam participar da política, têm mais participação, têm maior participação na política, esses países são países onde existe menos corrupção, né? Então, assim, é lamentável que o Brasil, né, com as dimensões que nós temos, com tanto de riqueza, né, que nós conseguimos produzir,
temos apenas 11% de mulheres participando do Congresso. Não é à toa, né, que o nosso país é um dos países de maior corrupção, né, um dos países que tem estado aí nos jornais, nos noticiários internacionais, como sendo o país da corrupção. Tempo esgotado. Agora, na sequência, o candidato Flávio Arnes. Você tem 2 minutos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, também Transamérica, o programa Verdade e Expressão, né, que é o nosso programa reconhecido, cumprimentar também a Jaqueline, a Roselaine, o Alex, que estão também concorrendo ao Senado, cumprimentar todos vocês que nos acompanham aqui pela Transamérica. Dizer, em primeiro lugar, que eu estou na rede Sustentabilidade, né, candidato a senador, número 181. Nós temos a Marina como candidata a presidente da República, o Jorge Bernardo como candidato a governador e o Luiz Adão também como candidato a senador. Temos uma coligação com PPL, Partido Pátria Livre, e a DC, a Democracia Cristã. Tenho 2 suplentes, é importante que se diga isso. O primeiro suplente é do oeste do nosso estado, o Wilson Basso, que foi presidente da PAI por 2 mandatos, também um empresário, né, na área de cortinas, edredons, um pequeno empresário naquela cidade, muito benquisto, muito estimado, e o Wilson Basso poderá, na sequência, fazer a interlocução com todo o oeste e sudoeste do nosso estado. Como segundo suplente, eu tenho Flávio Vicente, de Maringá, que já foi secretário de Assistência Social, de Indústria e Comércio, professor da Unicesumar, e que poderá fazer também a interlocução com todo o norte, né? Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Cornélio Procópio. E durante o programa vamos discutir todo o nosso programa e prioridades para o Senado Federal. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Agora, a candidata Roselaine Barroso. Você tem 2 minutos. Boa noite a todos. Sou Roselaine Barroso e, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por ter permitido que eu chegasse nessa candidatura. Eu sempre falo, foi Deus que me colocou. Eu tenho mais ou menos aí 8 anos que eu resido no Paraná, em Paranaguá, litoral do Paraná. É a primeira candidatura havendo ao Senado no litoral. Então, Paranaguá é uma cidade que eu falo que Deus me mandou, porque nesses 8 anos, quase 8 anos que eu estou em Paranaguá, eu fiz já 2 faculdades. Eu sou formada em Contabilidade e Direito, sou advogada previdenciária e também temos uma empresa de pintura. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu só cheguei até aqui, o Senhor tem me sustentado. E não tem outra coisa como não falar em Deus, porque a palavra de Deus fala que é Deus que constitui a autoridade. Então, que seja feita a vontade de Deus, e se for da vontade de Deus que a gente chegue ao cargo do Senado, vamos trabalhar com amor ao próximo, com fé em Deus, primeiramente, né? Esperança de um Brasil melhor, porque o povo, olha, não é fácil estar nessa candidatura, não, porque eu nunca fui candidata, eu tenho 34 anos de idade. Então, não é fácil, não é fácil. Quando fala de política para o povo já... Porque também, né, devido a essa corrupção que houve, e se Deus e o povo me colocar nesse cargo, olhe, eu vou lutar de todo o meu coração, sempre, como se diz, ao lado desse Deus vivo que me colocou. Vou lutar com fé, coragem, e é isso. Eu só tenho a agradecer, agradeço a Transamérica, a todos aqui presentes e por esse espaço. Ok, obrigado, candidato. Candidato Alex Canziani, você tem 2 minutos. Boa noite a todos, agradecer, Rafael, a oportunidade, parabenizar a equipe da TV Transamérica também por esse espaço que dá a todos nós para que possamos discutir o Paraná e o Brasil. Saudar aqui a Jaqueline, o Flávio, também a Roselaine, dizer da nossa alegria de poder participar, agradecer também aos nossos suplentes, né?
o Leonardo de Matos Leão, ele que é da região de Guarapuava, tem uma atuação muito forte lá, um empresário, um jovem empresário muito competente, e também o Walter Petruzzello, que é aqui da capital, um empresário também que tem um trabalho muito grande na cidade, uma liderança muito forte aqui, e eu agradeço muito o apoio que eles vêm dando à nossa candidatura. Dizer, Rafael, o que me leva a ser candidato a senador da República? Nós que, nos últimos anos, estivemos como deputado federal, na verdade, nós estamos no processo de capacitação, de preparação para poder almejar um cargo da importância do Senado Federal. Tenho, ao longo desses anos, me dedicado com muita ênfase à questão da educação, porque eu acredito que a educação é um grande instrumento para que nós possamos melhorar uma cidade, um estado e um país. Quantas vezes nós vemos que, através da educação, a pessoa tem a capacidade da mobilidade, de sair de uma perspectiva e ter um futuro melhor. E, aliado a isso, nós temos tido um papel muito forte lá, no sentido de poder defender o nosso Estado do Paraná, buscando recursos, buscando ações, sendo um elo, sendo uma ponte entre os interesses do Paraná e Brasília. E isso fez com que, nessas eleições, nós colocássemos, ouvindo vários prefeitos, várias lideranças, várias entidades, inclusive, que diziam que era chegado o momento de nós colocarmos o nosso nome num outro nível para podermos defender o nosso Estado do Paraná. Estamos percorrendo o Estado como um todo, temos tido uma receptividade muito grande e estamos muito animados para ter a honra e o privilégio de poder ser senador da República e lutar muito pelo desenvolvimento do nosso Paraná. Obrigado, candidato. Então, agora nós vamos iniciar a rodada de perguntas entre os candidatos, rodada única nesse primeiro bloco. Quem inicia perguntando é a candidata Jaqueline Parmegiani. Foi um sorteio prévio já realizado na reunião com as assessorias. Você tem 30 segundos, Jaqueline Parmegiani, a partir de agora. Vou perguntar para o Flávio Armes. Nós do PSOL, Flávio, estávamos no dia 29 de abril, junto com os professores, lutando contra o saque de 2 bilhões do Fundo Previdenciário dos servidores públicos. Você foi secretário de Educação do governo Beto Richa e, no dia 29 de abril, você era o secretário de Assuntos Estratégicos do governo dele. Como você se sentiu no dia 29 de abril, quando o seu governo mandou atirar bombas nos professores? Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Na verdade, fui secretário de Educação e tivemos, enquanto secretário de Educação, uma interlocução maravilhosa com os professores. Recebíamos o sindicato representativo da categoria, a APP Sindicato, no mínimo uma vez por mês, e avançamos em muitos aspectos nesse diálogo com os professores. Tivemos a oportunidade de fazer equiparação salarial, um direito antigo, também tivemos a oportunidade de instituir a hora-atividade, mudamos a lataria da merenda, que era feijão em conserva, carne em conserva, por produtos da agricultura familiar, instituímos a brigada escolar nas escolas, também tivemos um avanço extraordinário, abrindo a oportunidade para que os professores fizessem mestrado, doutorado, e também fizemos o PDE, quando 8 mil professores durante os 4 anos, participaram do PDE, o que permitiu a progressão e promoção funcional. O mais interessante de tudo isso é que se pode perguntar em qualquer escola do Estado do Paraná, e os professores e diretores dirão que foi um dos melhores períodos da educação no nosso Estado. Então, foi um momento bonito, importante, e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu na frente do Palácio Iguaçu. Tempo esgotado. Candidata Jaqueline Parmegiani, você tem 1 minuto para a réplica. Bom, é muito fácil dizer, né, que se estava à disposição do diálogo e do debate, quando, no dia 29 de abril, você estava dentro do palácio, né, enquanto que os professores eram recebidos com bomba, eram recebidos com gás lacrimogêneo e bala de borracha. Nesses tempos de eleição, nós estamos ouvindo de muitos integrantes do governo Richa que foram contra tudo o que ocorreu no dia 29, de vários integrantes desse governo. Agora, é importante lembrar que todos que estavam lá, todos que faziam parte daquele governo, são responsáveis pelo 29 de abril.
saquearam o nosso fundo de previdência e bateram em quem foi manifestar a sua contrariedade às políticas do governo. Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero, assim, reafirmar o nosso compromisso com a educação. Quando nós fizemos tudo o que fizemos, eu ainda chegava nos meios de comunicação e dizia: fizemos isto e os professores e funcionários merecem muito mais. Os agentes 1 e 2 das escolas estaduais tiveram uma nova lei. E os professores, eu sou professor, devo enfatizar isso também, né? O respeito e o diálogo devem ser as palavras-chave para o entendimento. E isto sempre foi a marca da nossa gestão. Construímos juntos as soluções que são necessárias. Nada de violência, nada de radicalismo, não tivemos uma greve no meu período, mas tivemos, sim, um entendimento dos melhores e repudio toda e qualquer violência que se faça na sociedade. Agora, quem faz a pergunta é a candidata Roselaine Barroso. Você tem 30 segundos. Vamos lá. A minha pergunta vai para o Alex. Referente à reforma trabalhista, Alex, ela gerou assim, um grande transtorno para os trabalhadores. Agora está difícil para ser liberado o seguro-desemprego. Eu queria saber por que você votou a favor da reforma trabalhista. Candidato Alex Canziani, 1 minuto e meio para a resposta. O Brasil tem a necessidade de uma série de reformas importantes para que o Brasil possa melhorar, para que o Brasil possa se desenvolver, para que o Brasil possa ter melhores oportunidades. Eu espero, inclusive, que o próximo presidente da República, Roselaine, e não sabemos quem vai ser, que ele tenha clareza da importância que o momento exige com que reformas importantes possam ser feitas. E eu quero estar lá, e se Deus nos abençoar e a população do Paraná votar no nosso nome para ter esse compromisso com o Brasil. O Brasil precisa avançar em várias áreas. Precisa avançar na reforma previdenciária, precisa avançar na reforma política, precisa avançar na reforma tributária, precisa avançar na reforma fiscal. Nós temos uma série de reformas que o Brasil precisa passar e existem alguns momentos que são importantes para que se possa realizar essas reformas. E é logo no início do mandato em que o presidente tem uma condição melhor para poder dialogar com a sociedade e com o próprio Congresso. E essa questão da reforma trabalhista, na minha visão, Roselaine, foi um avanço para o país. É uma reforma importante que nós fizemos, no sentido de poder atualizar. Não se tirou direito nenhum dos trabalhadores. Ela atualiza a CLT para dar umas condições melhores para a própria evolução do sistema trabalhista no país. Hoje nós temos uma série de... Tempo esgotado. Candidato, obrigado. Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto para a réplica. Então, eu não concordei com essa reforma trabalhista, por quê? Essa reforma deveria ser primeiramente política, porque a dívida pública que o Brasil deve é mais de 5 trilhões. Eu acho que deveriam havido essa reforma, e sim na reforma política, diminuído cargos através de emenda, mas não, foi no bolso do trabalhador, e mais uma vez querem mexer na reforma previdenciária. Eu trabalho nessa área, só Deus sabe o sofrimento que é para implantar um benefício para um idoso deficiente, é muito triste. Olha, é indignante quando eu tenho que estar lá no INSS para ali ou na Justiça. Então, eu não concordei com essa reforma trabalhista e nem com a reforma previdenciária, eu não concordo. Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a tréplica. Na verdade, o Brasil precisa de reformas. A questão da reforma da Previdência, o mundo inteiro discute a necessidade de se reformar a Previdência. Quando nós pegamos o próprio orçamento da União, nós vemos que a cada ano nós temos déficits maiores. Ora, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, em função da própria qualidade de vida, em função dos avanços da medicina, as pessoas estão vivendo mais. E isso tem sido feito em vários países. E eu acredito, viu, Roselaine, e você, como senadora, se vier a ser eleita, muitas vezes a gente tem que votar
aquilo que o Brasil precisa. E essa tem sido a minha postura ao longo dos anos, votando matérias importantes, votando matérias que façam com que o Brasil possa avançar, com que o Brasil possa ter melhores perspectivas no seu futuro. E esse é o compromisso que, na minha visão, nós devemos ter com o nosso país, com as próximas gerações. Às vezes até as pessoas não entendem, mas é um compromisso que nós temos que ter com o futuro do país, com as próximas gerações. Isso, na minha... Agora, quem inicia perguntando é o candidato Alex Canziani. Você tem 30 segundos. Eu gostaria de perguntar à Jaqueline, né, a professora Jaqueline, você, eleita senadora, qual seria, então, as principais pautas que você pretende levar para o Congresso? A questão, por exemplo, como é que a gente pode fazer com que haja mais mulheres participando? Eu acompanho essa questão dos dados, isso em várias propostas, inclusive PECs, no sentido de poder ter uma participação maior, mas, na sua visão, de que maneira nós vamos ter uma participação mulher mais efetiva das mulheres lá no Congresso Nacional? Candidata Jaqueline, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Não, Alex, a gente vem propondo isso durante a campanha, de que as mulheres precisam ter, deixar de ser só os 30% que disputam as vagas nos partidos e passar a ter 50% dos assentos, né, no Congresso. Isso já é uma política implantada em outros países, né? Como eu estava dizendo no começo, em países onde a corrupção é menor, como França, por exemplo, você tem uma política de destinação de assentos para as mulheres, independente do número de votos que elas tiveram, né? Então, acho que é muito importante que o Brasil adote uma reforma política que passe a incluir, de fato, as mulheres nos espaços de poder, né? A gente precisa estar... Nós somos 54% do eleitorado. 54% do eleitorado merece fazer parte da política, merece estar nos espaços de poder, transformar esses espaços em espaços sem opressões, em espaços onde as mulheres participam, em países onde as mulheres participam mais, as pautas que as mulheres costumam defender, e é por isso que a gente tem esse dado de ter menos corrupção. As pautas que as mulheres costumam defender são pautas ligadas à saúde, à educação, à alimentação saudável. Não são pautas ligadas aos negócios, a dinheiro, a empresas, empreiteiras, né? É por isso que é muito importante a nossa participação. Candidato Alex Canziani, você tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, viu, Jaqueline? Eu acredito na importância da participação maior das mulheres. Inclusive, nós temos lá na Câmara uma frente parlamentar de mulheres muito ativa, inclusive. E eu me lembro que nós discutimos... E você veja a dificuldade de se aprovar, hein? Tem uma PEC, até já foi aprovada no Senado, que ela diz o seguinte, que pelo menos 10% de cada estado da União teria que ter 10% de eleitos. Não os 30%, porque isso, na verdade, não tem representado, não tem significado aumentar o número de mulheres efetivamente eleitas. Mas, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos 30 deputados federais, então nós temos que ter 3 mulheres eleitas. Se fossem eleitas 3 mulheres normalmente, estaria cumprida a cota. Se não, se fosse uma só, as 2 mulheres mais votadas também seriam eleitas, e também isso na Assembleia Legislativa. E, mesmo assim, seria 10%, não se consegue aprovar isso lá na Câmara dos Deputados. Então, você veja o trabalho que você vai ter lá para poder convencer. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Candidata Jaqueline Parmegiani, você tem 1 minuto para a tréplica. Pois é, a gente precisa, inclusive, discutir isso de uma maneira muito, muito firme, né? É por isso que nós, mulheres, precisamos estar nesses espaços. É óbvio, não é aprovada, tem dificuldade em aprovar uma legislação que favorece a participação das mulheres na política, porque quem faz essas leis, quem aprova e quem discute são homens, né? Nós precisamos estar lá, porque as políticas para as mulheres, as políticas públicas para as mulheres, que aumentam a nossa participação nos espaços de poder, têm que ser aprovadas, têm que ser construídas, debatidas e propostas por mulheres. A gente acha que é central aprovar uma lei que garanta 50% dos assentos no Congresso para as mulheres. Nós somos 54% do eleitorado, nós merecemos estar lá. Obrigado, candidata. Então, agora, quem encerra a rodada de perguntas é o Flávio Arnes, que deve perguntar para a Roselaine Barroso. Você tem 30 segundos. Eu quero, em primeiro lugar, conforme a Roselaine falou, que é de Paranaguá, saudar
o povo querido de Paranaguá e do litoral. E a Roselaine falou muito bem que a reforma política deveria ser a primeira das reformas. O que você proporia na reforma política? Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Então, a minha primeira reforma, que é uma das minhas primeiras propostas, é o fim do Senado, extinção do Senado, porque ele custa 3 bilhões de reais com essa crise econômica que estamos vivendo. Eu sou candidata ao Senado, mas sem orgulho. Eu quero estar lá. Não, só se Deus me colocar lá. Mas eu vou lutar pela extinção do Senado através de quê? Emenda constitucional. Por quê? O livro 1 da Constituição Federal, ela deixa claro, separação dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, não fala em 2 casas, que é a Câmara de Deputados e o Congresso dos Senadores. Não fala isso. Somente vem falar em 2 casas. Somente no livro 4, que é organização dos poderes. E uma emenda é possível. Com a emenda é possível, sim, a gente extinguir o Senado. Não há necessidade. Por quê? Não é justo o que fizeram. Congelaram a educação, saúde, congelado por 20 anos a renda, o orçamento. O orçamento só vai para a dívida pública. Dívida pública é mais de 50%. Daqui 5 anos, se continuar dessa maneira, vai os 100% do orçamento, que é os impostos pagos. Assim, não dá. Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto para a réplica. Eu gostaria de enfatizar que a Roselaine, por exemplo, vem do litoral, região estimada e querida. E nós não sabemos quem é o deputado federal do litoral ou deputada estadual do litoral. Nós teríamos que ter o representante legítimo do litoral. Isso significa um voto distrital ou, pelo menos, um voto distrital misto. Né? Ao mesmo tempo, nós não sabemos o que um partido defende exatamente, porque as coligações que existem não caracterizam as propostas, as sugestões e o ideário de um partido. Então, você não ter coligações nas proporcionais vai fazer com que haja partidos mais fortes e atuantes também. Então, essas são ideias assim que a gente tem que pensar e outras também, né, que podem ser levadas a cabo de uma reforma política. Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto para a tréplica. Então, o nosso litoral, acho que nunca teve eleito um deputado federal. A nossa cidade é a mãe, a Paranaguá é mãe do Paraná, 370 anos. Nunca houve um deputado federal. Mas temos lá uma campanha para o povo do litoral votar em candidatos do litoral. E eu aproveito essa oportunidade para pedir. Todos, assim, que tiver a oportunidade de ver esse vídeo, eu peço, vote em candidatos do litoral, tanto o deputado estadual, federal, porque no nosso litoral necessita urgente. E eu peço de todo o meu coração, estou aqui, sim, nunca fui candidata, deixo isso sempre bem claro. A experiência que eu tenho é a experiência da minha vida. Em 7 anos, Deus me mandou para o Paraná. Eu falo Deus porque é Deus mesmo, eu sou pequena. Mas Deus me mandou, e nesses 7 anos foi onde eu fiz as minhas 2 faculdades. E estamos na luta, seja feita a vontade de Deus, eu estou tranquila. Obrigado. Então está encerrado o primeiro bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência voltaremos com o segundo bloco. Fique aí. Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu? Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Olá, você revendedora ou lojista não precisa mais viajar para repor o seu estoque. Aqui em Curitiba, você encontra o Atacado Nick,
o segredo do seu sucesso. Aqui você irá encontrar a moda na medida certa. Roupas femininas, masculinas, variedades e as melhores novidades do mercado. Atendimento personalizado e temos uma excelente política de troca. Facilidades de pagamentos e sempre com muitas promoções. Faça-nos uma visita hoje mesmo ou acesse o nosso site atacadonic.com.br. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928 e a consequente produção de antibióticos revolucionou o tratamento das doenças infecciosas. Mas com o uso crescente desses medicamentos, as bactérias aprenderam a se defender. As bactérias são micro-organismos vivos que evoluem e são capazes de se adaptar aos antibióticos, o que pode torná-los ineficazes. Algumas bactérias resistem a vários medicamentos e são conhecidas como multiresistentes. As bactérias desenvolveram 3 estratégias de resistência aos antibióticos. A primeira é a mutação, conhecida como camuflagem. Para agir, o antibiótico deve se fixar em um alvo. Se o alvo muda de aparência, pode impedir a ação do antibiótico. Um exemplo é a resistência à streptomicina, um dos primeiros remédios contra a tuberculose. A segunda estratégia das bactérias é a alteração do antibiótico. Para se defender, uma cepa de bactéria produz uma enzima que muda a composição do antibiótico, impedindo a ação do medicamento. A resistência à penicilina é resultado dessa estratégia. A terceira ação é a blindagem, em que as bactérias fecham os poros por onde os antibióticos penetram na célula. Algumas bactérias conseguem expelir o antibiótico da célula, eliminando os elementos considerados tóxicos, como em várias infecções hospitalares. Pesquisadores insistem na necessidade de se limitar o uso excessivo de antibióticos para impedir o desenvolvimento de bactérias resistentes. A Serralheria Objetivo, com mais de 22 anos de sucesso, é marcada com serviços prestados a um público extenso, entre eles grandes empresas e o público em geral. Portões, escadas, portas, grades, manutenção, reformas e automatização, além de toda a linha na confecção comercial e industrial de coifas, mesas, pias, portas, estantes em aço inox para a rede de supermercados, panificadoras, açougues. Serralheria Objetivo, Rua Desembargador Antônio de Paula, 3623, Boqueirão. Telefone 3286-0760. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Nós entraremos em contato com você, tá? Apoie um futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Estamos de volta com esse debate ao Senado. Lembrando que esse debate tem a organização da TV Transamérica e do programa Verdade e Expressão, através dessa pessoa que vos fala, que media, Rafael Guazelli, com o jornalista Pedro Lima, a produtora Isis Barros Lourenço e toda a equipe da TV Transamérica. Dando sequência, nós temos duas rodadas de perguntas entre os candidatos. Nessa primeira rodada, conforme sorteio prévio, quem inicia perguntando é o Flávio Arnes, o candidato Flávio Arnes. Você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Eu agradeço.
faço a pergunta para a Jaqueline, no seguinte sentido: todos os brasileiros reclamam imensamente da carga tributária, grande, poderosa, que tira uma riqueza imensa de circulação do país, e ao mesmo tempo, os serviços que são ofertados como contrapartida não são serviços de qualidade que a população poderia esperar com uma carga tributária tão alta. O que você proporia para resolver essa situação no Brasil? Candidata Jaqueline, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, o pessoal ele vem apresentando uma discussão bastante importante sobre a taxação das grandes fortunas, né? O Brasil é um país de 6 super ricos, né? Enquanto que ganham o mesmo tanto que 100 milhões de pessoas, né? O Brasil é um país profundamente desigual, né? E que taxa, né, os salários, né, assim, os impostos, todos os recursos são extraídos dos salários dos trabalhadores, né? Quem trabalha, o trabalho paga imposto no Brasil. Os super ricos não pagam impostos, né? A gente tem um país extremamente desigual, de uma elite muito mesquinha, que não abre mão dos seus mínimos privilégios. O Brasil precisa, né, e essa é uma proposta do PSOL, fazer uma reforma tributária, taxando as grandes riquezas, taxando as grandes fortunas, né, taxando as retiradas dos banqueiros, né, porque esses não pagam impostos, eles não recebem salários, né, os grandes banqueiros do Brasil, eles recebem tributos em cima das alíquotas que eles retiram, eles são isentos de qualquer forma de imposto. A gente precisa tributar as grandes fortunas. Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto para a réplica. A Jaqueline falou bem em termos da taxação, não é, como imposto direto, porque nós temos a taxação também como imposto indireto. E aí a população mais pobre do Brasil acaba sofrendo muito pelo que se chama regressividade, aumento do preço do produto. Quando nós compramos 1 quilo de feijão no supermercado, quem ganha R$10.000 ou quem ganha R$500 por mês acaba pagando o mesmo preço. Mas eu quero dizer, particularmente para prefeitos e vereadores, que uma das reformas mais importantes é a reforma do Pacto Federativo. Recolhemos 33% do PIB em impostos, 70% ficam no Estado, 25% nos municípios, 70% no governo federal, 25% nos estados e só 6% nos municípios. Isso tem que ser revisto e urgentemente. Candidata Jaqueline Parmigiani, você tem 1 minuto para a tréplica. Então, a gente vive um país, né, onde toda a política de captação de recursos ela é feita em cima do consumo, né? Quem paga imposto é o trabalhador, é a trabalhadora, né? Os grandes ricos, os grandes empresários. A gente tem um empresário que, na campanha eleitoral para o Senado, se diz professor, né? Que era para estar aqui hoje, inclusive, debatendo com a gente, que transferiu a universidade que ele é dono para um outro estado livre de imposto, né? E se diz, ainda tem a coragem de dizer que é professor, né? Um grande empresário. Transferiu a universidade dele para outra região para não ter que pagar impostos, né? Essas são as estratégias, as estratégias da nossa elite, da elite política brasileira, né? Essa elite precisa passar a pagar imposto, precisa fazer a sua tarefa. Candidata Jaqueline Parmigiani, obrigado, mas é você que continua iniciando a pergunta. Você tem 30 segundos para escolher um candidato. Eu queria fazer a pergunta para a Roselene, né? Eu queria te perguntar o seguinte, assim, o Brasil é um dos países de mais desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? Nosso salário é 42,7% menor que o dos homens, mesmo a gente tendo mais escolaridade. Eu queria te perguntar como é que você se sente apoiando uma pessoa que diz que mulheres devem receber salários menores porque engravidam, como é a fala do Bolsonaro. Você participou, né, de um comício em Paranaguá
Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Então, a minha resposta é a seguinte. O nosso partido, que é o Patriotas, ele está coligado com o PSL, coligado com o PTC. E o meu partido tem um presidente da República, que é o Daciolo. Mas eu admiro o Bolsonaro. Eu estava, sim, nessa carreata. Por quê? Porque lá no litoral teve essa carreata e o pessoal lá estão apoiando a minha candidatura. Então, diante disso, eu não vejo assim... Eu não entendo que o Bolsonaro queira diferenciar homem e mulher, mas o meu partido tem o Daciolo. Mas, independente, se Deus permitir, né, que ganhe um presidente de direita, Daciolo ou Bolsonaro, eu ficarei muito feliz, porque eu sou de um partido de direita, eu me considero direita. Então, é isso. Candidata Jaqueline Parmigiani, você tem 1 minuto para a réplica. Eu sou uma mulher de esquerda, né? E existe hoje um movimento nas redes sociais, acho que é importante a gente lembrar isso, que reuniu em pouquíssimos dias mais de 2 milhões de mulheres, né, que se levantaram para lutar contra esse homem, né, que odeia as mulheres, odeia os LGBTs, odeia, fala absurdos, né, contra um homem que diz para a deputada Maria do Rosário: não te estupro porque você merece. Eu acho assim, é uma vergonha, né, uma mulher apoiar um homem desses, né? Eu lamento muito, porque você é uma mulher, né? Você é uma mulher, uma companheira que poderia estar na luta contra esse tipo de posicionamento, né? Esse homem que age com violência. Você toda hora fala em nome de Deus, né? Mas é um homem que aparece nos comícios carregando metralhadora, apontando, dizendo que vai matar os seus adversários, né? Eu lamento muito essa sua posição. Eu gostaria, sinceramente... Tempo esgotado, obrigado, candidata. Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto para a tréplica. Então, a Maria do Rosário, ela estava defendendo, sabe quem? Um cara que matou cruelmente uma mulher jovem e um homem. Então, o Bolsonaro, naquele momento, o que ele tinha que fazer? Eu vou defender o cara que fez isso. Ele fez... vou ser sincero, ele fez correto. Fez correto porque onde já se viu matar 2 jovens, e só Deus sabe como que aquela mulher sofreu várias vezes sendo estrupada por vários jovens, e Maria de Rosário ainda vem querer defender um... não, eu não concordo. Eu prefiro mais que ele... ele é a favor da arma, eu também sou, porque hoje em dia eu tenho medo de sair nas ruas. Dá medo, porque a violência que está hoje em dia, meu Deus, é só Deus mesmo. Obrigado, candidata. Agora nós vamos iniciar mais uma rodada, mais uma série de perguntas. E é você, candidata Roselaine Barroso, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Você pode perguntar ou para o Alex Canziani ou para o Flávio Arnes. Vou perguntar para o Alex. Referente àquele fundo de campanha que foi aprovado 2 bilhões de reais com a crise econômica que estamos vivendo. Você foi a favor desse dinheiro que viesse para as campanhas dos candidatos? Candidato Alex Canziani, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Muito boa pergunta. E eu fui contra esse fundo eleitoral. Porque, na minha visão, o Brasil com uma crise fiscal tão grande, o Brasil com tantos problemas, você pegar 1 bilhão e 700 milhões de reais para você colocar em campanhas eleitorais, na minha visão, não tem cabimento. Eu defendo um outro modelo para que nós tenhamos as eleições. Há necessidade de recursos para as eleições, mas, na minha visão, não é tirando dinheiro da saúde, da educação, dos programas sociais que o governo tem para se colocar em campanha. E eu vejo você, nossa querida futura senadora, né, eu vejo a questão lá do litoral, né, e eu tenho um carinho muito grande pelo litoral, pela cidade de Paranaguá,
porque ali tem uma obra que, há mais de 10 anos, uns 15 anos atrás, nós começamos a trabalhar, que é o Instituto Federal, lá em Paranaguá. Começamos com uma escola técnica, antes ainda, e depois conseguimos transformar num Instituto Federal. E eu que tive o privilégio, a honra, e, por sinal, faz 10 anos, esse ano, que nós temos os institutos federais no país, e eu fui o relator dessa lei lá na Comissão de Educação, e eu fico muito feliz de saber que nós temos lá no litoral, e tem mais 24 outros campos espalhados pelo nosso Estado, o nosso Instituto Federal. Candidata Roselaine Barroso, você tem 1 minuto para a réplica. Então, esse fundo de campanha, para financiamento de campanha, eu recusei. A minha conta de campanha é 0,0. Como eu sempre falo, a minha campanha não tem ouro nem prata, mas tem o Deus vivo ao nosso lado. E vamos na luta. Eu não aceitei esse dinheiro porque esses quase 2 bilhões, eles foram tirados da saúde, da educação, da infraestrutura. E eu gostaria também de saber se você recebeu, aceitou esse fundo de campanha na sua conta. Se sim, qual o valor, se possível for, dizer para a gente. Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a tréplica. Perfeito. Houve a legislação que permitiu, houve uma distribuição para todos os estados, e o partido no Paraná recebeu o recurso, está destinando para os candidatos aqui, para poder atender. Até porque não há outro caminho hoje para você, a não ser as doações de pessoas físicas. Eu acho que nós precisamos ter um outro modelo, como outros países têm, modelos que possam atender melhor aquilo que acontece na sociedade. Eu não sou contrário à participação das empresas privadas apoiando candidatos. Eu acredito, sim, que se você tiver um limite, se você tiver um determinado valor que uma empresa possa participar, eu não sou contrário a isso. Você deixar só para a pessoa física, tanto é que nós temos visto muito poucas doações, e eu acho melhor que as empresas privadas possam participar do que simplesmente você tirar dinheiro do orçamento da União para colocar nas campanhas eleitorais. Então, eu acho que é uma experiência que foi feita nessa eleição, mas eu pretendo alterar isso. Agora, quem pergunta é você, candidato Alex Canziani. Você tem 30 segundos para fazer sua pergunta, que tem que ser direcionada ao candidato Flávio Arnes. Flávio, você foi senador pelo PT em 2010. 2003. Qual o legado que você acredita que conseguiu fazer lá no Senado Federal enquanto senador? Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. De fato, fui eleito em 2003, com mandato até 2010. Muitos debates foram feitos. Aprovamos, inclusive, uma reforma tributária, né, em amplo debate com a sociedade. E essa reforma tributária foi para a Câmara dos Deputados, mas não foi levada adiante por, na verdade, uma ausência do Executivo. Foi um amplo debate também realizado a reforma do Judiciário, que deve ser aprimorada, o que permitiu, inclusive, né, a questão de investigação que vem acontecendo hoje em dia. Presidi a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. E, nesta época, inclusive, foi criada a Universidade da Fronteira Sul, no Paraná, com a criação de universidades em Laranjeiras do Sul e também com a criação da Universidade em Realeza. Presidia, inclusive, a comissão quando foi aprovada a UNILA, a Universidade em Foz do Iguaçu. E também fui relator, durante bastante tempo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, na verdade... Tempo esgotado, candidato. Tem 1 minuto, 30 segundos, obrigado. Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a réplica. Olha, Flávio, eu pretendo, se viesse a senador, se o povo do Paraná me der a oportunidade, ter uma ação muito proativa lá no Senado Federal, na defesa dos interesses do Paraná. E aí eu faço questão de dizer, independente quem seja o governador, independente quem seja o presidente, eu vou estar à disposição do Estado do Paraná. Chega de, por uma questão ideológica, por uma questão partidária, você não ajudar o Estado por causa do governador, do partido A, ou o presidente da República.
O senador ele tem que ter compromisso com o Estado, tem que ter compromisso com a nossa população do Paraná. E é dessa maneira que eu quero atuar como senador, votando matérias importantes, sendo presente em Brasília, participando das comissões, apresentando ideias, apresentando projetos, relatando matérias, mas também com uma capacidade e com foco muito claro, no sentido de poder ajudar a viabilizar projetos e recursos importantes para o nosso Paraná. Candidato Flávio Arnes, 1 minuto para a tréplica. Eu comentava que muitas coisas importantes foram desenvolvidas enquanto senador, e uma delas, inclusive, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se transformou, na sequência, na Lei Brasileira de Inclusão. Eu quero dizer a todos e todas que nos acompanham que o papel realmente do senador é ter o diálogo permanente com a sociedade. A gente dizer, é o nosso mandato, não é o meu mandato, é o mandato de toda a sociedade. E, sendo de toda a sociedade, estar permanentemente sintonizado com o Paraná. Governo do Paraná, prefeitos, vereadores, fazendo a reforma do Pacto Federativo, trabalhando com as entidades, com a sociedade, com o terceiro setor, levando bandeiras importantes e discutindo com o governo federal, para que a gente possa sempre dizer no futuro, que bom, valeu a pena. Legal, está encerrada a primeira rodada. Agora vamos para a segunda rodada. Quem inicia perguntando é a candidata Roselaine Barroso. Você tem 30 segundos. Então, a minha pergunta vai para o Flávio. Referente ao Senado. O senhor já foi vice-governador, senador. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco como que é lá no Senado. E sempre o presidente lá do Congresso era Renan Calheiros, agora Gilmar Mendes. O que você tem a dizer? Como que é lá? Você que já esteve nesse local. Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto e meio para a resposta. É uma pergunta assim, bem interessante que ajuda a esclarecer a população. São só 3 senadores por estado. O senador representa, como eu já disse, o estado do Paraná. Não é um representante de um conjunto de eleitores, o que também é importante, que seria a função do deputado federal. E representar o estado do Paraná significa representar os interesses do governo do estado, que representa a comunidade toda, a própria comunidade, e participar dos grandes debates nacionais. E há atribuições exclusivas, né, do Senado Federal, como, por exemplo, e agora está sendo muito debatido no Brasil, a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, das agências nacionais, de embaixadores e discussão, inclusive, dos empréstimos que são feitos, né, por estados e por municípios. Então, é um local assim, muito adequado para ajudar a transformar o Brasil dentro das reformas importantes que estão sendo discutidas, mas sempre em conjunto com a população, ouvindo, discutindo, recolhendo, e esse é o papel, de fato, de um mandato, que é o nosso mandato. Candidato Roselaine Barroso, você tem 1 minuto para a réplica. Então, como já tem um governador que representa o Paraná, então por isso que eu decidi, através de pesquisas, que há necessidade, devido a essa crise que o povo está vivendo, para que não tenha reforma da Previdência, porque já teve a reforma da Previdência, para que mais uma? Então, diante disso, que o meu primeiro projeto é a extinção do Senado, para economizar por ano os 3 bilhões ou mais. Então, devido à crise, eu apoio. E mais, diminuir a metade. 513 deputados federais, vamos diminuir a metade. Fique aí a metade, 250, é o suficiente. Porque nós estamos em momento de crise, não dá mais para dar privilégio para político. Então, é isso aí. Em defesa do povo, eu lutarei, se assim Deus permitir e o povo quiser, lutarei pela extinção do Senado. Candidato Flávio Arnes, 1 minuto para a tréplica. Eu quero também ajudar a esclarecer que toda reforma que aconteceu no Senado, inclusive a mencionada da Previdência, ela parte do princípio da falta de diálogo e falta de entendimento
falta de clareza e transparência nos números que são colocados para a população. Isto é o mal da nossa política, a gente não levar em conta aquilo que os especialistas colocam. Quem são os especialistas? O próprio povo. Nada sobre nós sem nós, dizem as pessoas com deficiência. A gente pode estender isso para toda a sociedade. Nada sobre nós sem os prefeitos, nada sobre nós sem os agricultores, quando for o caso, nada sobre nós com os industriais. Então, levar isto, economizar, reduzir, para termos, de fato, uma economia no Senado e no Congresso Nacional. Legal. Agora, quem pergunta é você, candidato Flávio Arnes. Você tem 30 segundos. Muito bem. Eu pergunto para a própria Roselaine também, né? Vamos voltar também. Você falou que você tem medo de sair na rua em função da segurança. E o teu sentimento é o sentimento de muita gente na população, né? Medo, pavor, né? Dificuldades. O que você propõe que possa ser feito na caminhada para o Senado Federal nesse sentido? Candidata Roselaine, 1 minuto e meio para a resposta. Então, o que eu proponho é a reforma política, economia, para que possa ter valores, ser aplicado em educação, nos nossos jovens. E nossos jovens cresçam com educação para que não vá para esse mundo mau. Pô, é muito triste quando a gente vê um jovem envolvido em drogas, a família sofre, olha, é muito triste. Então, primeiramente, economia, tem que economizar, reformar. Reformar, é necessário a reforma, para que possa sobrar dinheiro para ser aplicado na saúde, apesar que houve um congelamento 20 anos. Só Deus para nos dar entendimento o que fazer. Só Deus, porque congelar por 20 anos a saúde, a educação, imagine o que vai acontecer. Como que vai essa violência? Como que vai aumentar? Então, chegou o momento de economizar para que possa pegar um pouco desse dinheiro, jogar para a saúde, educação, e sim, a gente ter uma segurança. Porque sem economia, para essas áreas, é impossível. Candidato Flávio Arnes, você tem 1 minuto para a réplica. Eu diria que a Roselaine também está coberta de razão quando ela diz que é o primeiro princípio para que tenhamos mais segurança é educação. Educação para a criança, para o adolescente, para o jovem, né? Educação em período integral. Esse é o grande desafio, né? Para ele não ficar na rua, em má companhia, com a droga, né? E terminando com a profissionalização. Terminar o ensino médio, encaminhando-se para o mundo do trabalho, e, inclusive, recebendo recursos através de estágios e outras coisas. Também para a família, né? Aí nós teremos mais segurança, menos jovens na prisão. Nós temos, nas nossas prisões, mais de 50% de jovens até 30 anos, e teremos uma sociedade muito melhor. O pré-requisito é correto: educação para todos. Candidata Roselaine Barroso, 1 minuto para a tréplica. É isso mesmo, concordo. Então, para isso é necessário a reforma política, para que a gente possa economizar e aplicar na educação, porque a educação, os nossos jovens, é o futuro. E não dá mais para permitir isso que está acontecendo, não dá. Deus, a oração do povo chegou à narina do Senhor. Então, diante disso, o Senhor está levantando os seus para que possa lutar pelo povo. E só Deus. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, candidata. Candidata Jaqueline Parmigiani, agora você tem 30 segundos para perguntar obrigatoriamente ao Alex Canziani. Você é um candidato que está fazendo a sua campanha dizendo que é um defensor da educação, mas você fez parte, como deputado, da base do governo, desse governo impopular, do governo mais impopular da história do Brasil, e aprovou a PEC 95, a conhecida PEC da morte, que retira recursos, que retira investimentos na educação. Por que você acha que nós, professores, devemos votar em você?
Candidato Alex Canziani, 1 minuto e meio para a resposta. Ao longo desses anos, como deputado federal, nós temos procurado trabalhar em prol da educação do nosso país. Fomos relator da lei que criou o Instituto Federal, como dizia agora, nós temos mais de 600 unidades em todo o país. Criamos a primeira e única Universidade Tecnológica Federal do país, que é a nossa UTFPR, a transformação do antigo Cefet na Universidade Tecnológica Federal. Isso foi um grande avanço. Outros estados também queriam ter a Universidade Tecnológica, e somente o Paraná tem até hoje essa universidade. A universidade que tem mais cursos de engenharia do Brasil é a nossa UTFPR. Tivemos também a questão do Pronatec, FIES, várias matérias que, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando pela educação, sendo apoio que a gente vem viabilizando através de recursos para as nossas escolas, tanto em nível estadual, nível municipal, viabilizando creches para poder, os centros de educação infantil, para poder atender a necessidade dos municípios e da sociedade como um todo. Quando você fala da questão da PEC, o Brasil está numa crise fiscal muito séria. E é que nem na sua casa. Se você ganha 100 e está gastando 110, não vai dar certo isso. Você vai ter que se adequar a isso. E esse é um grande desafio que o Brasil tem. Quando nós votamos a PEC, é para que exatamente o Brasil possa entrar no equilíbrio fiscal. Esse vai ser um grande dilema que nós teremos no próximo governo. Candidato Jaqueline Parmigiani, 1 minuto para a réplica. Então, a gente tem os super ricos, né, os banqueiros, conseguindo lucrar 21% num ano, né, que a gente teve uma taxa de crescimento negativa, né, e aí é dos professores que nós vamos tirar os recursos para financiar o Estado. Né. A PEC da morte que você aprovou, Alex, desempregou aqui no Estado do Paraná mais de 6 mil professores PSS. Desempregou aqui no Estado do Paraná 3.500 funcionários técnicos e profissionais que trabalhavam com a educação aqui no nosso Estado. Né? Você acha mesmo que nós, professores, devemos acreditar que você é o candidato da educação? Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a tréplica. Primeiro, Jaqueline, que nós votamos a PEC do governo federal. Isso não afeta de forma alguma o governo do Estado. E aí cabe ao governo do Estado, com o orçamento dele, poder fazer o que ele quiser. E nós aprovamos, sim. Nós precisamos ter responsabilidade fiscal. O próximo governo tem que ter a clareza da importância de nós ganharmos. O governo tem que gastar aquilo que arrecada. Não há como você ter déficits a cada ano. Isso inviabiliza investimentos, isso você faz com que volte a inflação. Isso atrapalha principalmente o trabalhador, aquele pobre, esse que mais sofre com essa situação que nós temos. Menos investimentos. Nós temos que ter a clareza que o Brasil precisa do ajuste fiscal, e eu espero que o próximo presidente tenha isso muito claro e faça para que o Brasil possa, aí sim, com ajuste fiscal, possa investir, possa criar mais oportunidades, possa fazer com que mais recursos tenhamos para todas as áreas, inclusive a educação. Vou continuar lutando em prol daquilo que acredito. Não sou professor, não sou dono de escola e não sou dono de faculdade. Acredito na área da educação. Para finalizar, então, a rodada, o candidato Alex Canziani, você tem 30 segundos para perguntar à candidata Jaqueline Parmigiani. Jaqueline, das reformas que o Brasil precisa, na minha visão, uma delas é a questão da reforma política. Fora aquela questão das mulheres, que outras questões importantes você acredita que deve se trabalhar e deve se votar numa reforma política lá no Congresso? Candidata Jaqueline Parmigiani, 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que a gente precisa repensar alguns instrumentos de participação popular. Né? O Brasil é um país que precisa desenvolver esses instrumentos de democracia. É um país extremamente desigual e um país muito pouco democrático. Né? É um país onde a participação política dos trabalhadores, das trabalhadoras, se dá através dos processos eleitorais para eleger representantes que muito pouco faz pela maioria da população. Né? Representa interesses das oligarquias locais, representa os interesses dos grandes poderosos e representa muito pouco os interesses do trabalhador e da trabalhadora. Então, nós achamos, no pessoal, que nós precisamos desenvolver instrumentos de participação inovadores, de participação popular. Né? Nós precisamos
democratizar de fato esse Estado, que é extremamente autoritário, extremamente desigual, inclusive em relação à participação política, né? E eu acho que, principalmente, a participação política das mulheres, mulheres negras, né, das comunidades indígenas, que fazem parte do nosso Estado e que muito pouco se veem representadas por ele. Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a réplica. Sabe que uma das questões importantes nós vamos ter que novamente abordar no próximo mandato é a questão da quantidade de partidos que nós temos no Brasil. Não é possível que esses partidos sejam usados no período eleitoral para conchavos, para comércio daqueles que querem ser candidatos a governador, e depois que o governador se elege, o presidente da República se elege, todo o trabalho que tem que se fazer para montar uma base congressual, uma base estadual para poder administrar um Estado. Não é possível essa quantidade de partidos que nós temos no país. Temos que, na minha visão, fazer com que a cláusula de desempenho seja ainda mais efetiva. Acredito também que uma questão mais moderna que o Brasil poderia ter é a própria questão do voto distrital misto, onde você dá a oportunidade para que parte seja eleito pelo distrito e parte possa ser eleito no Estado como um todo. Então, esses são avanços importantes e nós queremos discutir essa questão a partir do próximo ano. Candidata Jaqueline Parmegiani, 1 minuto para a tréplica. Por isso que eu acho importante, muito importante, que todos os eleitores e eleitoras que estão assistindo a gente votem no PSOL. O PSOL é um partido de esquerda, um partido que vem se mostrando exemplar no Congresso, né? Nós precisamos de mais deputados, de mais deputadas, como os nossos grandes guerreiros que combatem lá no Congresso todo esse esquema, né? Todo esse esquema de corrupção, todo esse esquema de nossos candidatos, os nossos deputados não estão envolvidos em nenhum desses esquemas, né? Eu acho que aprofundar os instrumentos de participação popular é uma proposta que vem sendo colocada pelo PSOL, né? E é uma proposta que nós precisamos levar adiante, né? A gente precisa ter uma democracia de fato nesse país, né? A gente precisa ter o trabalhador, a trabalhadora representados no Congresso. A gente precisa ter as vozes dos trabalhadores escutadas, ouvidas de fato por esse Congresso. Nós temos um Congresso branco, masculino, hétero, que precisa ser transformado e expressar toda a diversidade que é o nosso país, né? Toda a riqueza e diversidade que é o nosso país. Obrigado, candidata. Então, está encerrado o segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, voltamos para o terceiro e último bloco. Continue conosco. Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. A Serralheria Objetivo, com mais de 22 anos de sucesso, é marcada com serviços prestados a um público extenso, entre eles grandes empresas e o público em geral. Portões, escadas, portas, grades, manutenção, reformas e automatização, além de toda a linha na confecção comercial e industrial de coifas, mesas, pias, portas, estantes em aço inox para a rede de supermercados, panificadoras, açougues. Serralheria Objetivo, Rua Desembargador Antônio de Paula, 3623, Boqueirão. Telefone 3286-0760. A famosa Casa Branca está localizada no número 1600 da Avenida Pensilvânia, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. É a casa dos presidentes americanos, com 200 anos de idade e 5.000 metros quadrados. Suas instalações, muito bem cuidadas, incluem uma quadra de basquete, minigolfe, piscina, pista de corrida e de boliche.
O projeto é de James Hoban, aprovado por George Washington, e a construção começou em outubro de 1792. São 132 cômodos divididos em 3 setores principais: as alas leste e oeste e a residência onde mora a família presidencial. É aberta parcialmente para o público e atrai milhares de visitantes por dia. A ala oeste é o coração do poder, com escritórios dos colaboradores e a segurança do presidente, além do gabinete onde acontecem as reuniões ministeriais. Fica ali também a Situation Room, sala de gestão de crise onde Barack Obama monitorou a captura de Osama Bin Laden em 2011. A ala tem também o Salão Oval, escritório oficial do presidente. Nos porões da Casa Branca fica o Centro de Comando Subterrâneo, conhecido como Centro de Operações Emergenciais da Presidência, onde o presidente e seus colaboradores mais próximos se refugiam em caso de emergência. O papel principal da Casa Branca é manter o presidente dos Estados Unidos seguro. Para isso, um número não revelado de agentes do serviço secreto e atiradores de elite vigiam a área o tempo todo. Mas falhas acontecem. Em 94, uma pequena aeronave caiu no gramado da ala sul, matando o piloto. Muitos atiradores abriram fogo ao longo dos anos. Em 2014, um intruso armado com uma faca conseguiu entrar no prédio antes de ser detido. Olá, você revendedora ou lojista não precisa mais viajar para repor o seu estoque. Aqui em Curitiba, você encontra o Atacado Nick, o segredo do seu sucesso. Aqui você irá encontrar a moda na medida certa. Roupas femininas, masculinas, variedades e as melhores novidades do mercado. Atendimento personalizado. E temos uma excelente política de troca, facilidades de pagamentos e sempre com muitas promoções. Faça-nos uma visita hoje mesmo ou acesse o nosso site atacadonic.com.br. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Nós entraremos em contato com você, tá? Apoie um futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Estamos de volta. Lembrando que esse debate é organizado pela TV Transamérica, toda a sua equipe, e pelo programa Verdade e Expressão. O último bloco, o terceiro e último bloco, é um bloco que é constituído pela mais uma rodada de perguntas entre os candidatos e também as considerações finais. De acordo com a ordem do sorteio, no terceiro bloco, se a produção puder me ajudar aqui, quem inicia perguntando, que não está aqui, o Alex Canziani, ele tem 30 segundos. Não. Alex Canziani tem 30 segundos para perguntar a partir de agora. Roselane, eu queria dizer que nós vamos inovar na nossa vida pessoal, inovar na nossa atividade, e nós temos que inovar também na política. Uma questão importante que o Paraná tem são os consórcios. Como é que você acredita que lá no Senado Federal você possa inovar, você possa trazer novidades para atender os nossos cidadãos e os nossos municípios do Paraná? Candidata Roselane Barroso, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Então, referente para que a gente possa trazer, a gente vai precisar do quê? Primeiramente, a reforma política, porque o orçamento do Brasil é 3,5 trilhões e 50%
vai para pagar dívida pública, mas pagar somente os juros. Então, a gente tem que ver uma solução, e eu gostaria de saber, assim, qual a solução de vocês, que você já foi deputado federal, o Arnes, vice-governador, senador, qual a solução a ser tomada? Porque daqui a pouco a dívida pública, o orçamento do Brasil não vai dar para pagar nem a dívida pública, então não teremos dinheiro para saúde, educação, acabou. Vamos viver uma Venezuela, ou pior ainda, que a Venezuela, porque a nossa dívida é 5 trilhões, e só arrecada 3 trilhões e meio. E 50% desses 3 trilhões e meio vai para pagar somente dívida, somente juros. Não abate, não diminui nem um pouquinho diminui a dívida. Só vai aumentando. Então, daqui 5 anos, se continuar dessa maneira, é só tristeza mesmo. Candidato Alex Canziani, 1 minuto para a réplica. Roselane, eu acho que a questão de inovação é muito importante. Para você ter ideia, nós fizemos, enquanto deputado, e aí eu quero numa outra dimensão como senador, que é resolver a questão do asfalto dos municípios. Nós criamos um consórcio de municípios, que é um sucesso hoje, que começou com 10 municípios, e hoje atende mais de 170 municípios através desse consórcio. Através de emendas, viabilizamos as máquinas, e também os municípios conseguem fazer com um recurso mais do que a metade do valor que se fosse contratar normalmente. E é dessa maneira que eu acredito que a gente deva fazer, é buscar inovações, é buscar novos caminhos para atender. Eu sempre fui municipalista, eu sempre procurei atender a necessidade dos nossos municípios. E é dessa maneira que eu acredito que a gente possa levar mais ações, com menos recursos, para poder atender ao nosso Estado. E eu quero, como senador, pensar grandes soluções para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Candidato Roselaine Barroso, 1 minuto para a tréplica. Então, a infraestrutura, principalmente da minha cidade, Paranaguá. Olha, a gente tivemos que fazer um abaixo-assinado para conseguir o asfalto da minha rua. Pegamos mais ou menos quase 200 assinaturas. Foi uma luta. E no projeto a minha rua era asfaltada. Olha, isso aí me doía o coração. Quando eu chegava, porque eu moro no Jardim Iguaçu, um bairro que Deus me colocou lá, sou muito feliz naquele bairro. E o meu escritório é lá no Jardim Iguaçu, na minha casa mesmo, atendo o povo lá. E a minha rua só foi asfaltada por causa do abaixo-assinado. Paranaguá é uma cidade que sofre com infraestrutura. E é uma cidade que tem porto, eu não consigo entender, porque a verba de Paranaguá é milionária. Mas a infraestrutura lá, eu só consegui asfaltar a minha rua por causa do abaixo-assinado. E o pessoal da minha rua me ajudou. Agora quem pergunta é você, candidato Roselaine Barroso, você tem 30 segundos. Vou perguntar para o seu Arnes. Referente esse fundo de campanha que veio, que tirou da nossa saúde, aonde mexeu com a nossa educação, o que você acha desse fundo de campanha para se trabalhar na campanha? Você acha que era necessário esse dinheiro tirar saúde, educação e infraestrutura? Candidato Flávio Arnes tem 1 minuto e meio para a resposta. Conforme até foi debatido antes, isso tem que ser revisto, né? Eu sou de opinião, inclusive, que, na verdade, o partido deve ser tão bem organizado que ele próprio possa conseguir doações e captar os recursos de acordo com aquilo que ele propõe para a sociedade. Então, não deve haver, na verdade, apesar de esta ser a legislação atual, não deve haver recursos públicos para o financiamento de campanha. Os recursos públicos devem ser direcionados, né, na nova legislação para áreas fundamentais, né, que há carência, né, de recursos em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na infraestrutura que você mencionou, no trabalho. Então, este é um desafio para todos nós, né? Então, termos uma nova visão política, uma reforma política em que os partidos também
se estruturem, se organizem, tenham um ideário claro, ideias claras, sintonizados com a população, para que a gente possa, então, captar os recursos, conforme, inclusive, acontece em outros países, dessa maneira. A reforma política é fundamental. Candidata Roselaine Barroso, tem 1 minuto para a réplica. Concordo plenamente que não venha dinheiro do setor público. Por quê? Nós estamos passando por uma crise terrível. Então, diante disso, quando eu vi que esse dinheiro de partido seria para fundo de financiamento de campanha, eu disse, na minha campanha, não. Minha campanha ela é uma campanha porque foi Deus que me levantou. Então, diante disso, a minha campanha é uma campanha sem ouro, sem prata, estou tranquila, porque Deus está ao meu lado, estou bem tranquila. E eu gostaria de saber se você aceitou em sua conta esse valor de financiamento de campanha. Se sim, se possível, qual o valor? Candidato Flávio Arnes, 1 minuto para a tréplica. Muito bem. O valor que vem sendo repassado para os senadores, candidatos a senador, que a gente saiba, é um valor aproximado de 2 a 3 milhões de reais, né, por candidatura ao Senado, dependendo do valor do fundo, né, que o partido recebe. No caso da Rede Sustentabilidade, em função do partido ser menor, o partido nacionalmente recebeu em torno de 10 milhões de reais, dos quais 140 mil reais vieram para a campanha aqui no Paraná. E quero dizer a todos e a todas que nos acompanham que nós não temos nenhuma pessoa paga, nenhum comitê, nenhuma distribuição de gasolina. Temos sim o trabalho voluntário de milhares de pessoas pelo nosso Estado, que querem a boa política. Candidato Flávio Arnes, agora é você que pergunta, você tem 30 segundos. Eu quero voltar ao tema da educação e perguntar para a Jaqueline, que inclusive iniciou também perguntando para mim, e eu considero o tema mais fundamental, né, para o Paraná e para o Brasil, para a gente se aprofundar um pouco. Qual que é o papel do governo federal no financiamento que você imagina da educação, inclusive no Paraná, particularmente em relação ao Fundeb? Candidata Jaqueline Parmegiani, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que nós tivemos um processo aí de crescimento, né, de construção das universidades federais, dos institutos federais, e a PEC, a famigerada PEC 95, ela retira a possibilidade do financiamento federal e do financiamento estadual também, Alex, né, de todo o sistema de ensino, de todo o sistema de educação brasileiro, né. Eu acho que a gente está vivendo um momento terrível da nossa história, né, um momento onde nós não temos fonte de financiamento para as universidades, né? A gente tem universidades que, com previsão, nós temos universidades com previsão de fechar portas, né, porque não tem recursos para a educação, né? Porque a PEC da morte, que foi aprovada por esse governo ilegítimo, retirou recursos importantes, né, da educação, retirou recursos importantes da saúde, retirou recursos importantes dos serviços públicos de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente rever, né, e acabar, né, fechar, barrar, rever essa PEC famigerada, né, essa PEC da morte, que está sugando todos os recursos possíveis para a gente financiar aquilo que é tão importante para o nosso Estado, para as nossas regiões e para as universidades públicas federais. Candidato Flávio Arnes, 1 minuto para a réplica. Eu concordo que a PEC deva ser revisada e penso sempre no papel fundamental do governo federal no financiamento da educação. Valorização do professor é do governo municipal, estadual e federal, inclusive com recursos do Fundeb, que é algo provisório e que deve se tornar definitivo em 2020. Educação em tempo integral. Isso só vai acontecer com recursos federais, estaduais, municipais. Políticas públicas para as famílias dos alunos.
Novamente, recursos federais, estaduais e municipais, uma grande articulação, acompanhamento do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, o Senado pode perfeitamente acompanhar e fiscalizar, né, a sua execução, mas principalmente mudando a PEC que limita os gastos com uma coisa tão importante como educação. Candidata Jaqueline Parmegiani, 1 minuto para a tréplica. A gente, de fato, precisa rever essa forma, né, como o Brasil vem sendo explorado, né, vem sendo dilapidado daquilo que a gente tem de mais importante, daquilo que a gente precisa ter de mais importante, que é a garantia dos direitos sociais, todos eles, né? A gente tem uma educação que, antes da PEC da morte, já precisava ser valorizada, né? O trabalho do professor, a valorização do professor, ela nunca aconteceu de fato, né? Nós temos professores ganhando salários de até R$2.000 por mês, né? Que isso é uma brincadeira, né? Um chefe de família, uma chefe de família, né? Uma mulher professora, um homem professor receber até R$2.000 por mês, né? Num país de tanta desigualdade, é um absurdo. Então, a gente tem um processo de desvalorização. Candidata Jaqueline Parmegiani, obrigado, mas é você que pergunta agora. Você tem 30 segundos e tem que ser para o Alex Canziani. Meu Deus, vamos lá. Alex, como é que você se sente? Vou fazer uma pergunta bem pessoal. Como é que você se sente sendo o segundo na opção, né? O segundo candidato, né? A segunda opção do ex-detento Beto Richa. Candidato Alex Canziani, você tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu me coloco como candidato a senador pelo Paraná. Tenho percorrido o Estado, tenho conversado com muitas lideranças, tenho ouvido por parte de prefeitos, vereadores e a comunidade como um todo um anseio muito grande pela forma como nós podemos atuar. Pessoas que nos conhecem sabem da maneira como nós atuamos, de uma maneira séria, correta, digna, ao longo desses anos, pela maneira como nós estamos atuando na vida pública, né, dos vários mandatos que eu tive, com muita honra, inclusive, representando a minha cidade de Londrina, depois o Estado do Paraná, sempre procurando fazer a boa política, a política da construção, a política do desenvolvimento, a política de você achar caminhos para resolver e viabilizar melhores oportunidades. Com relação à questão do ex-governador, todos nós estamos estarrecidos com o que vimos há pouco tempo atrás. Eu defendo, inclusive, que ele repense a sua candidatura, que ele não saia candidato mais. Hoje está sendo discutido, inclusive, na própria coligação nossa, essa questão da candidatura, e eu defendo que ele não seja candidato, ele que vai cuidar dos seus processos, dos problemas que ele tem bastante, e ele deixe essa candidatura de Senado para as pessoas que podem efetivamente levar essa candidatura. Eu acho que ele não tem mais condição política de levar essa candidatura à frente. Tempo esgotado. Candidata Jaqueline Parmegiani, você tem 1 minuto para a réplica. Eu acho muito importante a gente pensar, e eu venho discutindo isso também há muitos anos aí. Eu também, assim como a Roselaine, não sou uma candidata antiga, né, uma participante ativa dos sistemas eleitorais, dos processos eleitorais. Eu sou uma professora, uma antropóloga, mas eu acho muito importante aquilo que eu represento de alguma maneira, né? Eu estou aqui representando um partido político que eu me orgulho de fazer parte. Eu gostaria que os outros candidatos se orgulhassem também. Acabou o meu microfone? Tá bom? Tá. Pode continuar. Enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o que é você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa dentro de um partido, né? Dentro de esquemas e estruturas partidárias que possibilitam esses escândalos que a gente está assistindo por aí, né? Você falou sobre reforma política, sobre revisão. Tempo esgotado. Obrigado, candidata. Alex Canziani, 1 minuto para a tréplica. Eu acredito, viu, Jaqueline, que
Quem faz um partido, quem faz o mandato é a pessoa, é aquele que você tem a delegação da população para poder trabalhar. Você é designado pela população, você é eleito, e cabe a você responder pelos seus atos. Se nós pegarmos todos os partidos, tem problemas. Todos eles. Inclusive o PSOL já teve também, tá? Lá no Rio de Janeiro. Mas nem por isso eu vou recriminar o PSOL, eu vou recriminar os outros partidos. Eu acredito que, mais do que isso, são as pessoas, a maneira como as pessoas participam da vida pública, a maneira como as pessoas atuam em prol da nossa comunidade. Ao longo desses anos, sempre procurei respeitar muito as pessoas, ter respeito pelo dinheiro público, ter respeito pelas pessoas nas suas mais simples, para que a gente possa atender a expectativa da população. E se ao longo desses anos nós conseguimos os vários mandatos, foi porque nós realmente atuamos dessa maneira. Obrigado, candidato. Está encerrado a rodada de perguntas. Vamos para as considerações finais, começando com Roselaine Barroso. Você tem 2 minutos. Então, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem. Vamos confiar em Deus. Vamos fazer a nossa parte. Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Diante dos conflitos familiares, da violência, da corrupção que diariamente enxergamos, muitos dizem: este mundo é desumano, não há mais amor, esse Brasil não tem mais jeito. Mas se olharmos para a sociedade, veremos que realmente não há mais amor. Se olharmos para a família, veremos divórcio, filhos revoltados, se drogando, se prostituindo e até mesmo matando. Se olharmos para as escolas, veremos professores desvalorizados e alunos sem expectativa de melhora. Precisamos orar mais para estarmos preparados para podermos ganhar essa guerra entre o bem e o mal. Mas para isso é necessário as pessoas em si orarem mais, buscarem a Deus verdadeiramente, confiar mais em Deus e não nos homens. E é isso que estamos vendo, pessoas tomando decisões próprias de sua própria vontade. É hora do povo orar e pedir orientação a Deus em quem votar. Deus sabe o que fazer. Deus vai limpar toda essa sujeira na política. Inclusive, já está havendo prisões referente à corrupção. Deus vai trazer avivamento, como já está acontecendo. E é exatamente isso que Deus quer dar para o Brasil, um avivamento, que aos olhos de Deus, esse povo gemendo e desfalecendo. Se for a vontade de Deus que eu seja eleita para o cargo ao Senado, no Paraná, não há nada que irá impedir. Não percamos o foco, Deus sabe de tudo e tudo tem o tempo determinado. Deus tem o Brasil. Ficamos firmes e fortes para o fim do Senado. Roselaine Barroso, 510. Obrigado, candidata. Agora é a candidata Jaqueline Parmigiani. Você tem 2 minutos. Obrigada, Rafael. Eu queria agradecer imensamente, né, essa oportunidade e queria falar com as mulheres que estão assistindo esse programa. Eu queria pedir que vocês votem em mulheres, né? Nós temos mulheres de várias ideologias. Vocês não precisam votar em mim, na Jaqueline, uma mulher de esquerda, né, uma mulher que defende pautas extremamente difíceis e duras. Se não quiser votar em mim, vota em outra mulher, vota numa mulher do seu partido, né, vota numa mulher da sua ideologia, mas vota em mulher. Agora, se você é uma mulher trabalhadora, né, eu vou pedir que você vote em mulheres de esquerda. Votem em mulheres trabalhadoras, né? Nós nunca estivemos no lado fácil da história. Nós não abrimos mão de discutir propostas polêmicas. Nós defendemos a legalização do aborto. Queremos elaborar políticas que coloquem fim à pedofilia e à exploração sexual de mulheres e meninas. Queremos uma educação sem mordaças, para que a gente possa discutir com os nossos filhos e filhas, para que eles possam se fortalecer e lidar com a cultura do estupro, para que eles aprendam a respeitar quem tem uma orientação sexual diferente, para quem tem uma cor de pele diferente. Nós queremos acabar com o ódio no Brasil. E nós queremos convidar vocês, mulheres, para que no dia 29 de setembro se levantem e ocupem as praças de todos os municípios do Brasil em luta contra o Bolsonaro. Nós precisamos nos levantar e lutar contra o ódio. Nós convidamos todas vocês, mulheres, para engrossar essa luta. Eu faço parte desse movimento de mais de 2 milhões de mulheres contra o Bolsonaro, e nós pedimos a vocês,
vamos nos levantar, vamos construir uma opção sem ódio para esse país, né? Vamos construir uma opção sem ódio para o Brasil. Nós precisamos de um presidente que não traga ódio, não carregue ódio nas suas palavras. É isso, muito obrigada. Obrigado, candidata. Alex Canziani, candidato Alex Canziani, você tem 2 minutos. Eu queria agradecer, agradecer à TV Transamérica, agradecer a você, Rafael, agradecer a toda a equipe por essa oportunidade, para que nós pudéssemos falar, então, a respeito um pouco daquilo que somos, daquilo que pretendemos fazer. Agradecer a você, cidadão, que nos acompanhou durante esse tempo, agradecer aos nossos companheiros aqui debatedores, né, a Jaqueline, o Flávio, a Rose, também por essa oportunidade, desejar sucesso a cada um de nós que estaremos percorrendo os próximos 20 dias. E nesses 20 dias, você terá a oportunidade de escolher, e não 1, 2 senadores. E os senadores são os últimos a serem escolhidos, as pesquisas mostram. Os últimos a serem escolhidos são exatamente os senadores. Escolha senadores que tenham a capacidade, que tenham a possibilidade de representar o nosso Estado do Paraná. Senadores que possam estar lá em Brasília, defendendo as pautas que o Paraná e o Brasil precisam, defendendo e buscando oportunidades para o nosso Estado do Paraná. Ao longo desses anos, eu tenho procurado me aprimorar, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado me reciclar para que eu possa melhor exercer aquilo que a população nos designa. E quero ser, se a população do Paraná nos der a oportunidade, um senador ativo, um senador proativo, em busca de oportunidades, em busca de recursos, em busca de melhorias para o Estado do Paraná, para que nós tenhamos uma condição melhor para a nossa gente. E é com esse espírito, então, que eu coloco o meu mandato e o meu futuro à disposição do povo do Paraná. Obrigado, candidato. Agora, quem finaliza é o candidato Flávio Arnes. Você tem 2 minutos. Eu quero também agradecer, em primeiro lugar, a vocês da Transamérica, você, Rafael Guazelli, de uma maneira particular, cumprimentar de novo os colegas, as colegas e o colega candidatos ao Senado, cumprimentar todos que nos acompanham e dizer da alegria de estar participando dessa campanha. Estamos sendo recebidos com alegria, com entusiasmo, com festa, em todos os municípios do Paraná. As pessoas desejam, de fato, fazer a boa política. Conforme o Papa Francisco, inclusive, coloca, a política é o maior instrumento para a construção do bem comum. E temos todos, pessoas do bem, que participar da política. Queremos representar o nosso querido Estado, as entidades todas, e também o Brasil de maneira eficiente, correta, combatendo a corrupção de todas as maneiras possíveis, porque a corrupção drena os recursos que nós queremos para a educação, para a saúde e para tantas áreas importantes. Ética na política, vergonha na cara na política, isso que é o fundamental. E vamos levar bandeiras importantes a Brasília. Terceiro setor, pessoas com deficiência, como prioridade absoluta, educação, infraestrutura, diálogo com os municípios, revisão do Pacto Federativo. Então, eu convido todos e todas vocês para estarmos juntos, alegres, felizes, pensando no bem do Brasil, com diálogo, com entendimento, construindo um país melhor para todos. E, para isto, todos nós somos importantes. Vamos em frente, gente. Como diria meu tio, Dom Paulo Evaristo Arnes, coragem é o que não falta para todos nós. Obrigado. Legal. Então, está encerrado o debate. Eu gostaria de agradecer os candidatos Alex Canziani, do PTB, a Roselane Barroso, do Patriota, o Flávio Arnes, da Rede, e a Jaqueline Parmegiani, do PSOL. Agradecer esses candidatos aqui presentes que proporcionaram esse debate e um esclarecimento melhor aí para o nosso telespectador e eleitor do Estado do Paraná. Gostaria de agradecer também a TV Transamérica, através do Abel Barros, o Alexandre Barros, o Sidney, o Walter Alves, o Fabiano, o João Montoski, o Antônio Maier e a Arlete. Essa é a equipe da TV Transamérica que pôde proporcionar esse debate. E nós do Verdade e Expressão, eu, Rafael Guazelli, o Pedro Lima, jornalista, e a produtora Isis Barros Lourenço, que com a colaboração do Leonardo Rocha, cientista político da Federal, e o Dr. Mesael Caetano dos Santos.
Esse debate não termina aqui. Segunda que vem estaremos de volta às 19h30 ao vivo com os candidatos Luiz Adão, da Democracia Cristã, Nelton Friedrich, do PDT, Rodrigo Tomazini, do PSOL e a Miriam Gonçalves, do PT. Temos encontro, então, na semana que vem, às 19h30, e agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado e uma boa noite. Escura e rochosa, a Lua não produz luz própria. Em vez disso, ela reflete os raios do Sol quando orbita a Terra a cada mês. Quando seu lado escuro está voltado para a Terra e não podemos ver, é a chamada Lua Nova. O eclipse solar acontece quando a Lua Nova faz um alinhamento perfeito com o Sol e a Terra. Essas condições não acontecem todo mês, mas quando ocorrem, o resultado é espetacular. Para ver um eclipse total do Sol, é preciso estar na trajetória da sombra completa lunar, a umbra. Enquanto a Lua passa em frente ao Sol, o dia se transforma em noite por poucos minutos de tirar o fôlego. Durante o fenômeno, há também a penumbra, onde se vê o eclipse parcial. A temperatura aumentou 0,8 graus Celsius em todo o mundo desde a época pré-industrial. As concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera chegaram em seu nível mais elevado em pelo menos 800 mil anos. De acordo com nosso controle, o termômetro pode registrar até 5 graus Celsius de aumento até 2100, causando um grande impacto sobre a vida na Terra. Mesmo com o otimismo,